Olá pessoal, meu nome é Marcelo Valdir Monteiro, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional. Com muita tristeza que nós recebemos a notícia do falecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O ministro Teori Zavascki, ele era uma pessoa extremamente culta, capacitada e com conhecimento jurídico muito grande, por isso acabou sendo nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal e, sem dúvida, era uma pessoa muito querida no meio jurídico, deixará grandes saudades entre os seus pares. Nós queremos transmitir aí nossos sentimentos aos familiares e aos amigos do ministro Teori Zavascki. Mas muitos alunos, e principalmente aqueles que estão estudando para concurso público, vieram nos questionar ao longo deste final de tarde, durante a noite, como é que fica agora os processos que estavam aos cuidados do ministro Teori Zavascki. Muito bem, nós temos então que relembrar algumas questões de direito constitucional e analisar um pouquinho também o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Quem indica um ministro do Supremo Tribunal Federal, toda vez que ocorrer uma vaga, do cargo, são 11 ministros do Supremo, quando ocorre a morte, a renúncia, a aposentadoria de algum ministro, o presidente da República é quem vai indicar um ministro para uma pessoa, para ocupar este cargo. Quem o presidente da República pode indicar? A Constituição Federal traz os requisitos. Primeiro, tem que ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado, tem que ser brasileiro nato, com idade entre 35 e 65 anos, estar no gozo dos seus direitos políticos, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Preenchido estes requisitos, este nome indicado pelo presidente da República vai para o Senado Federal, que vai então sabatinar o ministro e dizer se concorda ou não com este nome indicado. Este procedimento ele pode ser feito de forma mais rápida ou de forma mais demorada, ou seja, pode levar aí semanas, meses ou até mesmo um ano aí para ocorrer aí essa nomeação. Não existe um prazo para que o presidente indique um nome, até porque precisa aí se cercar de uma série de cautelas e escolher aí um nome que vai ocupar a cúpula do Poder Judiciário. Muito bem, nós temos então um cargo vago, Infelizmente houve o falecimento do ministro Teori Zavascki e caberá agora ao presidente da República indicar este nome. Só que os processos que estavam com o Teori Zavascki, o que acontece com estes processos? Pois bem, o regimento interno do STF, ele estabelece no seu artigo 38, inciso 4º, que no caso de aposentadoria, renúncia ou morte de um ministro, todos os processos que estavam ao seu cuidado serão agora entregues ao novo ministro que vier a ocupar o cargo que ficou vago. Só que existem alguns procedimentos que são urgentes e que não pode aguardar a nomeação de um novo ministro, até porque não se sabe quando ocorrerá esta nomeação. Então, nós temos que resolver esta questão. Como é que ficam estes processos urgentes? Pois bem, nós temos um precedente do Supremo Tribunal Federal, onde, infelizmente, houve também o falecimento de um ministro do Supremo, que foi o ministro Menezes Direito. O ministro Menezes Direito faleceu e, à época, o ministro Gilmar Mendes era o presidente do STF e baixou uma portaria dizendo que os processos que estavam, então, com o Menezes Direito seriam entregues ao novo ministro, distribuídos ao novo ministro que fosse nomeado. Mas os casos que versam sobre habeas corpus com paciente preso, extraditando com prisão decretada, ou processos criminais
ou recursos criminais com réu preso, ou mesmo recursos extraordinários onde já tenha sido reconhecida a repercussão geral, nestes casos haveria imediata redistribuição a algum dos ministros que pertencem hoje à corte. Então, muito provavelmente, será isto que acontecerá nos casos da Lava Jato, nos processos da Lava Jato. Como se tem aí uma série de pacientes, uma série de réus investigados, também presos, então haverá a necessidade da redistribuição para um dos ministros que já compõem a casa, uma vez que não dá para se aguardar a distribuição para um novo ministro que será nomeado, mas não se sabe quando ainda. Então, os processos do Teori Zavascki, eles serão encaminhados para o novo ministro no dia em que houver esta nomeação. Mas os casos urgentes são imediatamente redistribuídos a um outro ministro que já compõe a casa. Eram estas as nossas considerações acerca deste lamentável episódio envolvendo um ministro do Supremo Tribunal Federal. Obrigado pela atenção de todos. E acompanhem aí os nossos vídeos, os nossos esclarecimentos, sanem aí eventuais dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima.